É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Flamengo, que é campeão da Supercopa do Rei. E nós vamos conferir tudo, né, que a mídia tem falado sobre o Filipe Luís, que já está sendo comparado com a era do Jorge Jesus. Claro que ainda falta muito estrada, né, pela frente, mas o time já joga muito parecido com o estilo do Jorge Jesus. Então o Filipe Luís tem sido engrandecido demais pela torcida, e é o que nós vamos conferir com os nossos amigos da ESPN Brasil. Então já se inscreve no canal, deixa seu like para ficar por dentro de todas as notícias do Flamengo que sai aqui no nosso canal. E sem mais delongas, vamos pro vídeo, vamos lá. John Textor, olha, professor, é mais uma... Alguém pode dizer aí, não, é uma taça, é um jogo só. É mais um título para o jovem técnico Filipe Luís. Olha aí, professor Celso. Seguindo os passos de JJ, Flamengo desde a estreia de Filipe Luís, apenas jogos do time principal, porque ele dirigiu também o Sub-17 e o Sub-20. 18 jogos. Aproveitamento mais de 75%, quase 76%. Só uma derrota em 18 jogos. Fluminense, certo? Não falar isso. 12 vitórias e 5 empates. Em 18 jogos com o Filipe Luís de técnico, o Flamengo fez 30 gols. Olha a média, 1,67. Sofreu 12, média de menos de 1 por partida. E tem os títulos da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil 2025. O Flamengo de Jorge Jesus teve 4 derrotas e 5 títulos. E mais tempo que ele, né? E mais tempo de exposição. É um começo muito promissor, mas fora isso, ainda tem o choque térmico que ele deu, e ele fala isso na coletiva, do futebol que a torcida quer. A gente não pode esquecer que ele vem depois do Tite, que era muito contestado, mais até do que por resultados, pelo não futebol que o time apresentava, um futebol que o torcedor rubro-negro não se reconhecia naquele futebol. E hoje ele se reconhece no futebol que o Flamengo entrega. Filipe Luís fala isso. Você gosta das palavras complicadas? Eu diria que o Filipe Luís é um técnico holístico. Ele olha muito, professor? Também. Ele enxerga o todo. Né? Não é só a questão das ideias de campo e bola. Ele falou nessa coletiva de muitas coisas, da relação dele com os jogadores, que ele sabe quando os jogadores estão falando mal dele por trás, que ele também era jogador com esses jogadores, preocupação com a parte física. Olha, técnico de futebol, você tem geralmente dois tipos de técnico. O cara que é muito teórico, que é muito campo, que é muito tática, e tem o relacionamento com as pessoas. O técnico ideal é aquele que equilibra as duas coisas. São raros esses técnicos. Eu acho que o Filipe Luís está muito próximo de ser um desses técnicos raros que conseguem equilibrar as duas coisas, relacionamento e tática. Sabe uma coisa assim, com uma cara de Klopp? Klopp é muito assim, né? Aquele estilo rock and roll dele. O próprio Guardiola, numa medida. Mas essa coisa do relacionamento, ele não é só um amigão, um par dos jogadores, e nem só um teórico estudioso. Ele consegue unir as duas coisas numa medida muito interessante. Ele tem que ser um amigo, mas aquele amigo que fala as verdades. Claro. Para o jogador. Você viu o caso do Alcaraz? Sim, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Que se o jogador estiver mal ou precisa melhorar em alguma coisa, você vai lá, chama o jogador, conversa com ele, cara a cara, com sinceridade e tal, e explica, olha, você não está jogando. A gente vai ver daqui a pouco o que ele falou para o Alcaraz. Falou, ó, você no momento, você está atrás de fulano, beltrano, tarará, tarará, você tem que melhorar isso. Com sinceridade. Sim. Por isso que ele é holístico. Mas diga, não Mari. Só sobre o jogador, né? Ele faz questão de valorizar a relação pessoal. Então, assim, a gente ainda não acompanhou, não soube de algo ali no Flamengo, de algum jogador passando por alguma situação pessoal, enfim, né? Muito do que a gente acompanha do Diniz, quando ele valoriza muito essa relação pessoal, o Filipe Luís, ele é desse tipo, e isso é dele, não é coisa de Jorge Jesus, né? Porque diferente o trato do que ele fala do Jorge Jesus, é muito mais essa questão de treinador, das ideias de jogo, de quem ele mira ali no profissionalismo, mas o Filipe Luís, ele tem essa característica da liderança que ele construiu em campo. Então, ele sempre valorizou muito essa troca pessoal com os companheiros, de fazer questão de se colocar ali como um ombro amigo, de saber o que está acontecendo, de ajudar no desenvolvimento pessoal e agora profissional
como o treinador. O professor pontuou sobre a fala dele de que o Flamengo agora joga, né? Voltou a jogar como o torcedor gosta, mas o torcedor também se vê na figura do Felipe Luiz. Ele se comunica com o torcedor de uma maneira fácil, ele facilita muito esses processos. Então, as entrevistas são espetaculares, são shows ali de parte técnica, de explicações, como ele faz questão de explicar o que acontece internamente, né? Claro, até onde ele pode chegar. Ontem valorizou muito a relação que ele já criou com o Boto. Então, é um trabalho ali duplamente que vai dar muitos frutos ao Flamengo e já dá. É importante, né? É, muito. A chegada do Boto, né? É aquela coisa que a gente cobrava muito aqui nos últimos anos, de ter uma direção profissional. Então, tem hoje um profissional tocando futebol. E há uma afinidade entre o profissional e o técnico. Daí, quando há essa ligação próxima e uma afinidade de pensamentos, a tendência é que tudo corra da melhor maneira possível internamente, porque não há ruído entre eles. Eles pensam da mesma maneira. São os que mandam. Não tem nenhum diretor de não sei o quê, ou então aspone, como a gente dizia, né? Assessor de nada, que chega lá e começa a falar, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho não sei o quê, e briga daqui. Não, ali é o seguinte, quem manda é o Boto está afinado com o Felipe Luiz, que manda dentro do campo. O que eles decidirem está decidido. E podem errar. Sim, podem errar. Mas é uma relação de profissionalismo. Não tem nada além de dois profissionais sérios trabalhando para o melhor do clube. Planejamento, execução do planejamento. E a gente viu dentro de campo ontem a primeira resposta disso. Agora, é importante dizer que no futebol, assim como na vida, nem tudo são flores. Você não vai ganhar todos os jogos. Ali na frente você pode perder. E aí tem que ver como vai ser a reação disso tudo diante dos momentos difíceis que o futebol traz, naturalmente. A gente viu ali uma derrota em 17 jogos. Até aqui, todo no trabalho do Felipe Luiz é digno de aplausos, de elogios, de a gente ficar aqui enaltecendo. Sim, mas é importante entender. Ele é muito promissor, só que ainda é muito jovem. Ele tem muita provação para passar ainda na vida. Então, quando foi perguntado ontem, né, na coletiva, nossa, Felipe Luiz, a torcida já está preocupada porque não quer que você saia. Porque a perspectiva de que ele conquiste muitos títulos e que seja muito valorizado e que possa sair, seja para o futebol europeu, onde ele tem mercado. Ele atuou lá, ele conhece muita gente, e as pessoas sabem quem ele é, e ele fazendo um grande trabalho no Flamengo. Vem aí Mundial de Clubes. Se o Flamengo faz um grande Mundial de Clubes, todo mundo vai olhar, opa, esse é o Felipe Luiz, opa, jogou aqui no Atlético de Madrid, jogou aqui no Chelsea e tal. Ou então, até mesmo uma seleção brasileira no futuro. O céu é o limite hoje para um técnico que começa de forma muito promissora, mas que precisa passar ainda por provações naturais do futebol no dia a dia. E ele me parece consciente quando ele fala, ele fecha a coletiva de uma maneira muito interessante. Ele não diz que não quer sair do Flamengo, não quero sair do Flamengo. Ele diz o seguinte, antes de eu querer sair do Flamengo, a torcida vai querer que eu saia. Então, ele sabe que quando vier resultado ruim, cai em cima do técnico. Eu achei interessante, por exemplo, Eugênio, antes da chegada dessa administração, porque o Felipe Luiz assume no final da outra, da anterior, teve, por exemplo, ali o que costumam chamar em empresas, uma gestão de crise. Ele já teve uma, e eu acho que ele saiu bem. Foi o episódio do Gabigol, lembra? Gabigol afastado, etc. Não por ele. Não por ele. Então, mas é isso. Ele foi perguntado na coletiva, lembra disso? E falou assim, o Gabigol foi afastado por uma ordem da diretoria. É isso. É isso. Foi transparente, chegou lá e falou, olha, ele merece se despedir de uma forma digna, tal. Em outras palavras, ele quis dizer, não fui eu, não tenho nada a ver com isso. De repente, poderia ter outros técnicos que podiam falar, não quero falar sobre isso. Não, ele falou o que tinha que falar. E ontem, sobre o Alcaraz também, e aí eu já vou, depois disso, pedir a palavra do professor Celso, que ele está ansioso para falar. Vamos ouvir ele falando sobre o Alcaraz, que eu também achei que ele foi muito transparente na explicação e no modo com que ele lidou com o Alcaraz, que é o que ele contou. Vamos acompanhar. Ele me chamou de manhã, quinta-feira, e me falou, Felipe, eu tenho quero conversar contigo, eu tenho uma oferta do Everton e queria saber a tua opinião. Você conta comigo ou você não conta comigo?
E eu fui muito sincero com ele. Eu falei, ó, você, nesse momento, você está atrás dos que estão na tua posição. Que você pode disputar por posição com o Arrascaeta, mas tem o Gerson que joga aí. Você pode disputar de volante, tem 4 volantes. Você está atrás hoje de todos eles. É questão sua querer lutar e brigar por um lugar no time. E ele falou, ok, eu aceito isso, eu sei que eu não estou bem, eu sei que sou eu, e eu vou brigar pelo meu lugar no time. Falei o que eu achava que ele precisava melhorar, os aspectos, uma conversa muito sincera. E ele falou, ok, vou tentar, hoje é uma oportunidade para demonstrar. Jogou bem e fez o gol. E no outro dia, ele decidiu sair. E eu fico triste, porque eu sinto que é um fracasso meu, o Alcaraz ter saído, o Alcaraz não ter dado certo na minha mão. Mas é verdade que pelo investimento que foi feito, era uma preocupação que eu tinha. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? O Filipe Luís realmente tá destruindo, mostrando demais que ele entende o que está fazendo. Muitas vezes nós vemos treinadores tentando explicar uma coisa e na hora da prática outra totalmente diferente, assim como era o Tite, né? As pessoas não gostavam da coletiva do Tite porque o Tite ficava tentando ali passar corretivo em cima dos erros que ele cometia, o futebol que o time não demonstrava. E o Filipe Luís não, ele consegue ser realmente muito transparente e até mesmo na opinião dele aí da situação do Alcaraz, se colocando como culpado, do qual eu acredito que não tem nada a ver, né? O Alcaraz decidiu o futuro dele. O Filipe Luís deu muitas oportunidades para o Alcaraz e, como ele mesmo falou, que não estava conseguindo aproveitar as oportunidades, e acaba, né, que por um lado foi bom para o Flamengo, já que o valor dele era muito alto e correu o risco de ter um jogador muito caro não jogando no elenco, realmente é bem ruim, né? Então acabou sendo bom para o time do Flamengo e vamos esperar aí, né? Porque o Filipe Luís também já falou que tá com uma seleção, né? A verdade é essa, o Flamengo tá uma seleção e que o Filipe Luís tem tudo para poder fazer uma grande temporada e já mostrou isso no jogo de ontem, vencendo com muita facilidade, na minha opinião, o Botafogo, e podemos esperar grandes coisas para o Flamengo nessa temporada 2025. O que você achou das falas do Filipe Luís? Acredita que ele pode chegar ao nível do Jorge Jesus, conquistando vários títulos importantes? Deixa sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo, valeu, fui!